Estão ouvindo agora? Tá bom. Então, muitos eu já conheço da internet e agora tive o prazer de conhecer hoje aqui. Fiquei muito feliz com isso. Né? E eu gostaria de colocar para vocês que, na verdade, eu estou aqui com uma finalidade básica. Não é de mostrar só fotografias, porque isso aí os livros estão cheios de fotografias, a gente pode ver em qualquer lugar. Né? Na verdade, eu vou pretender, né? Então, vamos ver se eu vou alcançar esse objetivo, né? De fazer com que vocês entendam o contexto em que aconteceu o episódio, essa saga do Leonetti da Casa Elétrica. Né? Que contexto era esse? Que mundo era esse? Que Brasil era esse? Que Porto Alegre era esse naquela época? Se nós formos comparar o que o Leonetti fez, comparar com o Lindström na Alemanha, comparar com o Eldridge nos Estados Unidos, nós vamos ver que são mundos completamente diversos, são mundos com uma distância quilométrica entre a questão cultural, econômica, mercado interno e tudo mais. Então eu quero agradecer muito vocês estarem aqui e vou me propor a fazer isso, a criar algumas comparações, tentar fazer uma comparação deste mundo que o Leonetti viveu aqui em Porto Alegre, com o restante da discografia mundial, que era a grande febre da época, eram os discos, né? Porque se permitia que chegassem na casa das pessoas aqueles artistas, aqueles grupos, que afinal de contas só se via no teatro, ou só se via nas festas, nas bandas, enfim. É isso aí. Né? Então vamos colocar aqui, que eu acho que saiu da... sentado para poder movimentar o computador. Sem problema. Bom, eu vou primeiro tentar mostrar para vocês o que era essa Porto Alegre da virada do século XIX para o século XX. Que foi uma Porto Alegre que sofreu grandes transformações e que foi um momento, logo no início daquele século XX, que Leonetti chega aqui. Né? Então vamos ver um pequeno clipe com imagens daquela época ali. Bom, na verdade, Porto Alegre nessa época da virada do século XIX para o século XX era uma cidade que não tinha prédios altos, ainda eram sobradões coloniais, né, aqueles velhos sobradões, né, da herança ainda dos açorianos. Né. O transporte hidroviário, ele dominava a paisagem, né, era ele o responsável por todo o transporte de mercadorias, dia e noite, transportava mercadorias, pessoas para as cidades vizinhas. Né? E esses vapores, então, fizeram muito a economia nossa. Nossa economia estava muito alicerçada ali. Mas tinha também um trenzinho municipal, que levava passageiros e dejetos fecais aqui, para Tristeza, aqui onde nós estamos, o trenzinho da Estrada de Ferro do Riacho. Esse é um clipe raríssimo do próprio trenzinho, né, em 1924, que eu trouxe para ilustrar. Chegava aí na estação da Tristeza, aonde o trem desembarcava os passageiros. Nessa mesma época, as docas começaram a ser aterradas, o prédio da prefeitura foi construído, belíssimo prédio, também foi construído a Alfândega Nova, hoje um museu, né? Foi construído o prédio dos Correios, hoje Memorial do Rio Grande do Sul, o Palácio de Barro foi demolido, se iniciou a construção do Piratini. As grandes praças de Porto Alegre foram remodeladas naquela época, quase todas, né? Ganharam equipamentos, e principalmente a Praça 15 ganha o seu chalé, né? Que está lá até hoje, é um marco também. A Praça da Matriz ganhou o monumento a Júlio de Castilhos, né? Imponente, belíssimo. Né? Fundamenta-se a Faculdade de Engenharia, né? Que já era uma realidade, cria-se a Faculdade de Farmácia e de Medicina, se cria a Faculdade de Direito, tudo naquela época do início do século XX. Se constrói o Júlio de Castilhos, lamentavelmente incendiado, né? E se inicia a construção do campus universitário, hoje campus antigo da URGS. A municipalidade entra no serviço de água e constrói a hidráulica Moinhos de Vento, com a finalidade de servir melhor a população. A mesma municipalidade constrói uma usina elétrica municipal, com a finalidade de levar luz elétrica para os bairros, que na época não tinham nem gás, nem energia elétrica. Né?
e ela então transforma a prefeitura, naquela época, 1908, a noite dos bairros mais iluminados. Né? O automóvel chega em 1904, chega para ficar, né? E como ficou? Né? Os bondes a burro, os velhos bondes a burro, foram substituídos progressivamente pelos bondes elétricos, né? Um grande esforço para dotar Porto Alegre de um moderno sistema de transporte coletivo, e realmente foi um grande sistema coletivo naquela época, os bondes elétricos. Né? Porto Alegre viu um balão pela primeira vez em 1905, né? Nunca tinha visto um objeto voador. Né? Depois, em seguida, veio o avião trazido por um italiano, Bartolomeu Cataneu, né? Que tinha vencido os Alpes, Pensibéria e Otaí, e nos brinda depois com demonstrações de 1910. Nós tínhamos um circo de touradas, né? Nessa época, uma tourada portuguesa, ninguém matava, ninguém morria, né? O touro ficava vivo. Tínhamos um velódromo, construímos um velódromo específico para o esporte do ciclismo, né? Importante. Funda-se o Grêmio Porto-Alegrense, né? O Grêmio tem um estádio abaixado, imediatamente se funda o Internacional, e nós passamos então, a partir dessa data, a ter o nosso clássico Grenal, tão querido de todos nós. O cinema explodia naquela época. Né? O Recreio Ideal foi fundado em 1908, aí estavam as fotos do próprio Recreio Ideal, fotos raras da parte interna, e os filmes que passavam eram pequenos clipes do Edson e do Lumière, né? Lumière. Tinha também o Coliseu, um cinema imponente, lá na beira do rio, que passava filmes de lançamento, como esse, por exemplo, Viagem à Lua, do Jorge Méliès, que tanto sucesso fez no início do século. Essa era Porto Alegre que o nosso Leonetti encontrou. Né? Vejam que era uma Porto Alegre que crescia, uma Porto Alegre que... Está com um problema aqui. Dá para ser repetido. Bom, Saverio Leonetti era um italiano nascido na Calábria. Ele chega a Porto Alegre por uma dessas questões assim muito especiais. Porque vejam bem, ele sai da Itália, né? Ele sai da Itália junto com o irmão Emílio, né? A bordo de um vapor saindo do porto de Gênova. E nessa viagem, as viagens naquela época duravam muitos dias, duravam semanas, né? As paradas são essas que estão aí, isso está descrito na biografia do Leonetti, né? Pequena biografia que se tem dele. Belém do Pará, São Luís e tal. Chegava em Santos, o navio era trocado. Os navios italianos não vinham para cá, eles vinham até Santos, e em Santos se pegavam os navios do Lloyd brasileiro, que traziam até Porto Alegre, Montevidéu e Buenos Aires, né? Então ele chega através dessa viagem, e hoje se sabe, e isso foi uma coisa que eu pesquisei, que ele sai do porto de Gênova através do navio do Lloyd Sabaúdo, né? Esse Lloyd Sabaúdo era uma empresa italiana que trazia passageiros, era a empresa que trazia os passageiros naquela época, os italianos que migravam para cá, para a Zona Sul, para Brasil, Argentina, né? Principalmente Brasil e Argentina. Então esse navio que ele veio foi o Príncipe de Udine, tá? O navio Príncipe de Udine. Ele sai de lá em 1905, tá? E quando chega em Santos, ele pega esse navio que está aqui embaixo, o vapor Mercedes, que aí aparece fotografado nas docas de Porto Alegre no ano de 1900. Esse era o vapor que fazia as viagens de Santos até Buenos Aires, levando os passageiros, né? Bom, e lá está a fotografia do navio Príncipe de Udine, do Lloyd Sabaúdo, que trouxe Leonetti e o irmão para cá. Essa fotografia também é raríssima, eu consegui com pessoas da Itália. Essa é uma fotografia tirada em 1913, a bordo do Príncipe de Udine, e vocês observem aqui, está Leonetti, aqui embaixo, no canto, né? Olha aqui, aí está ele, vou usar o marcador. Aqui está ele. Tá?
ele está a bordo do Príncipe Deodino. Por que eu digo 1913? Vocês vão entender isso depois. É que ele, quando chega aqui, né, depois ele retorna para os Estados Unidos. Então, essa fotografia, na verdade, ela foi tirada a bordo desse navio em viagem de volta para os Estados Unidos, porque aqui ele deixou o irmão. Né? Por que ele deixa o irmão aqui? Porque quando eles chegam na Argentina, eles observam que lá já existia uma colônia italiana enorme. Né? Eram milhares de argentinos, milhares de italianos na Argentina. Então, o que acontece? O Leonetti era uma pessoa muito atilada, ele disse assim para o irmão: olha, vai fazer o seguinte, tu vais voltar para Porto Alegre. Né? Eles ficaram 2 anos na Argentina. Né? Lá eles devem ter conhecido pessoas do mercado fonográfico, que já tinha alguma significância na Argentina. Né? Tinha gravadoras, inclusive, tinha gente que gravava na Argentina e mandava prensar na Alemanha, mandava prensar na Europa. Então, o que ele fez? Ele pegou e mandou o Emílio para Porto Alegre para alugar uma loja. E voltou para os Estados Unidos, isso em 1913 ele voltou para montar a loja. Isso foi em 1908, né? 1907, 1908. E aí ele volta para cá. E aí vejam que aqui, quando ele chega, o irmão já tinha alugado uma loja. E a loja foi alugada exatamente na Rua da Praia, nesse braço, que fica entre a General Câmara, né, e a Caldas Júnior. E ali, exatamente naquela área, né, onde nós temos hoje o Museu Hipólito José da Costa, foi essa área aqui, ó. Ficava na frente da Praça da Alfândega, professor? Não, ficava do lado da Praça da Alfândega. Acontece o seguinte, é que existia naquela época um correr de casas, aonde hoje é a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal não ocupava todo aquele espaço. Ela ficava restrita a uma área da 7 de setembro. Depois, quando demoliram o prédio da 7 de setembro, construíram um prédio que veio até Andradas. Então, demoliram aquelas casas que ficavam na frente do que hoje é o Shopping Rua da Praia. Né? Então, a casa elétrica, na número 281, ficava exatamente onde hoje é o Shopping Rua da Praia, na frente do Shopping Rua da Praia, na calçada oposta. Bom, vejam aqui numa outra fotografia, por que razão deve ter sido que o Emílio escolheu esse lugar aqui? Porque este braço da cidade era o mais valorizado que existia na época em Porto Alegre. Nada era mais valorizado do que aquela área da Rua da Praia, da Andradas, principalmente esse braço aqui. E não foi por acaso, gente, que esse braço aqui teve quase todos os primeiros cinemas da cidade se instalaram aqui. Né? Porque exatamente ali era o centro, digamos assim, cultural da cidade, era o centro econômico, as pessoas passeavam ali, tudo era feito ali. Né? Bom, então essa loja do Leonetti, vejam bem, essa é uma fotografia tirada da Andradas em direção ao gasômetro. Então observem aqui, ó, vou marcar aqui para vocês olharem bem. Essa entradinha que está aqui é o antigo Beco do Fanha, hoje Caldas Júnior, hoje Rua Caldas Júnior. E no lugar deste prédio aqui está o Museu Hipólito José da Costa. Vocês não estão vendo ali o Yuri ali na sacada? Está ali, ó. Não estão vendo? Né? Então assim, ó, esse era o aspecto em 1908 daquela área ali. E tinha aqui esse pequeno prédio aqui, a miscelânea. Por que eu trouxe a miscelânea aqui e trago ela abaixo? Porque foi uma das primeiras parcerias que o Leonetti fez. A loja do Leonetti, para vocês terem uma ideia, ela não está aparecendo. Ela está aqui, onde está essa carroça, aqui do lado. Não está aparecendo. Eu mostrei aqui da miscelânea, porque a miscelânea foi um dos primeiros parceiros do Leonetti quando ele abriu a loja em Porto Alegre. A miscelânea fez com o Leonetti centenas de postais. Né? Ele foi um grande postalista, o Leonetti. Né? Ele fez um sem número de postais. Eu, por exemplo, na minha coleção, tenho 67 postais do Leonetti. Né? Tanto de Porto Alegre como do Rio Grande do Sul. Eu acredito que esse número passe de 400, 300, 400. Tá um número que eu já olhei basicamente para vários, em outros lugares, postais que não são meus. Né? E ele fez muitos postais. E eu trouxe aqui essa pasta aqui, ó, gente. Depois, se quem quiser olhar. Isso aqui é uma pasta da minha coleção, onde só tem postais da Casa Elétrica. Quem quiser olhar, pode folhear à vontade aí, sem problema nenhum. Bom,
Esses postais, então, como eu disse, foram muito importantes. Ele fez postais de Porto Alegre, de cidades do interior, principalmente daquelas cidades. Depois, agora fazendo um rescaldo dos postais dele, eu vejo que ele focava naquelas cidades onde ele tinha sucursais, onde ele conseguiu colocar revendas, né, lojinhas que revendessem os produtos. Então tinha também uma questão de marketing ligado nesses postais. Aí tem algumas para vocês olharem ali. Depois vocês podem olhar, eles estão todos ali na pasta. Ou então ele começa, então, em 1908, como eu disse, a sua primeira lojinha. Né? Uma lojinha que vendia, assim, era uma espécie de bazar. Vendia relógios, gramofones, né? Discos de outras gravadoras, que ele não existia ainda, né? E lâmpadas elétricas. Eu chamo a atenção para as lâmpadas elétricas por uma razão. Quando o Leonetti volta para os Estados Unidos em 1908 para comprar produtos para trazer para a primeira lojinha, ele trouxe junto a representação de lâmpadas Osram. Ele era o representante exclusivo das lâmpadas Osram aqui no Rio Grande do Sul. E vejam que o tino comercial desse camarada era grande mesmo. Por quê? Porque lâmpada era outra coisa crescente naquela época. Era inicial. Né? Era muito importante o comércio de lâmpadas. Porque vejam bem, Porto Alegre tinha luz naquela época apenas praticamente no centro da cidade. O restante era lampião. Né? Depois é que a municipalidade leva a energia elétrica para os bairros. Então estava tudo ainda por fazer. E a lâmpada era o elemento fundamental. Então ele foi representante de lâmpadas e foi muito importante isso dentro do contexto comercial do Leonetti. Né? Bom, não demorou um ano, a loja cresceu tanto que foi necessário mudar de endereço. Aí eles passam para o número 413 da Rua dos Andradas. Essa loja ficava exatamente na desembocadura da Rua Uruguai. Vocês vejam aqui, ó, essa é uma fotografia que mostra a loja que está aqui, elétrica, está escrito ali, depois eu vou mostrar mais ampliada. E aqui está a esquina com a Rua Uruguai. Ó, e a Rua Uruguai ela é a rua sem saída, no caso, ela termina e desemboca na Andradas. Né? Então aqui está a entrada da Rua Uruguai. E aqui está a Andradas, e aqui está a loja da elétrica. E bonde. Hein? E os trilhos de bonde ali, né, professor? Ah, sim, o bonde já... Ó, vejam aqui, ó. Aqui a loja elétrica, é uma loja maior. Essa foi uma loja, provavelmente foi a maior loja que o Leonetti teve, foi essa loja elétrica aqui. Né? Aí ele começa realmente a fazer uma grande propaganda dos gramofones, começa a investir. Se observa, olhando as propagandas que ele fazia, se observa que já havia um movimento de migração para essa área do disco. Né? Isso é muito importante, porque quando ele coloca a fábrica de discos, muito provavelmente, muito antes ele já tinha planejado isso. Eu acho que a fábrica de discos é algo que ele planejou bem antes, quando ele viu o crescimento do negócio. Né? Então essa foi a segunda loja da elétrica. Né? Então ele tem várias propagandas tiradas de jornais, de revistas. Ele fazia propaganda também na revista Máscara, que era uma revista de circulação local. Enfim, ele fazia bastante propaganda na sua loja. Né? Bom, aqui nós temos o terceiro endereço da elétrica. A elétrica Só um pouquinho. 1900. Pode seguir. Vamos ver o que aconteceu lá. A elétrica em 1911, ela se muda para o seu endereço definitivo, para o seu último endereço, que foi na Andradas número 302, que foi o endereço, digamos assim, mais tradicional da elétrica. Porque, na verdade, a elétrica nesse endereço, foi nesse endereço que foi montada a fábrica de discos. Então, houve um grande impulso da loja no sentido da venda de discos. Essa loja ficava exatamente na frente da antiga loja da Maçom. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, né, o prédio da Livraria do Globo está aqui, ele é o antigo prédio da Livraria do Globo. Tá? A Borges ainda não tinha sido aberta, a Borges passaria, digamos, aqui, não tinha sido aberta ainda. Né? E aqui está o grande relógio da Maçom, que dava a hora para o Porto Alegrense. Né? Então, essa aqui eu vou mostrar aqui outra fotografia, um pouco mais ampliada, mostrando a entrada da loja. E aqui uma foto de frente, uma foto rara. Eu tentei colorizar igual, mas não consigo. Eu tenho que
equivalente do Luiz Adams, que eu não sei se está aí. Luiz Adams está aí? Está aí. Está lá atrás, tá lá atrás, graças a Deus. É escondido. Ele vai depois colonizar para mim direito essa foto aí. Né? Então, isso é uma foto tirada de frente, no qual se observa ali na vitrine já gramofone, se observam discos, enfim. Essa foi o terceiro endereço da elétrica e o último. Né? Foi quando a empresa fechou também a loja da Andrade. Bom, essa foto, gente, é muito rara, vocês guardem. Essa foto é do interior da casa elétrica, né? Na Andradas, número 302. Essa o último endereço deles ali. Vejam os gramofones ali em cima do balcão, né? Vejam lá no fundo relógios, né? E vejam como o prédio era daqueles tipos de prédio antigos, né? Com aquele pé direito. Muito antigos. Né? A gente vê só pelo fogo, né? Bom, essa é uma foto raríssima, como eu disse para vocês, gostaria de que vocês olhassem, que era uma lojinha, né, naquela época em Porto Alegre. Né? Mas Leonete tinha, na verdade, também concorrentes na cidade. E o concorrente mais ferrenho dele era a Casa Arclib. A Casa Arclib ficava, vejam aqui, ó, vou trazer mais adiante aqui. Olha aqui, a Casa Arclib ficava exatamente ali onde está marcando a seta. Imaginem o prédio onde é o antigo Cinema Imperial em Porto Alegre. O prédio do Cinema Imperial está hoje aqui. A Casa Arclib ficava mais para cá, depois vinha e aqui a esquina com a General Câmara. Tá? Então a Casa Arclib ficava exatamente na frente da Praça da Alfândega. Era uma casa tradicional que existia desde 1895, se eu não estou enganado, e era, vamos dizer assim, uma casa forte, uma casa que vendia instrumentos musicais, partituras, discos, gramofones, fonógrafos, vendia de tudo, era uma casa forte. Aqui tem duas outras fotos, mostrando ela de frente aí, tirada da Praça da Alfândega, aqui está ela, aqui está a ampliação onde se vê ali, Arclib e companhia. Ó. Tá? Na verdade, ele era Arclib e irmão, era o Teodoro Arclib e o seu irmão. Bom, a Casa Arclib, essa também é foto raríssima, né? Do interior da Casa Arclib, eu consegui com descendentes da família. Vejam, esse aqui é Teodoro Arclib. Tá? E observem lá no fundo aquele cartaz ali, Edson, na verdade está escrito Edson Fonógrafos, né? Edson Fonógrafos de Edson, que se vendia na época, né? Os famosos fonógrafos de Edson. Eu acredito que essa foto deva ser de 1898. Eu acredito que seja, não tenho certeza. Mas por aí. Né? Agora, uma coisa importante, a Casa Arclib, além de vender partituras, ela também era representante exclusivo para Porto Alegre da Casa Edson do Rio de Janeiro. Né? A Casa Edson, depois nós vamos falar mais sobre a Casa Edson. É importante, muito importante a Casa Edson nesse contexto todo que nós estamos falando aqui. Mas eles eram os representantes exclusivos, né, para a Casa Edson. Tanto é que, 2 anos antes de colocarem, 1 ano antes de colocar a fábrica do Leonete, o Edson, o Fred Figner do Rio de Janeiro, que era o dono da Casa Edson, nós vamos ver melhor isso depois, já tinha montado a sua fábrica. Né? E o que ele fez então? Ele pegou e fez com que os Arclib criassem um disco chamado Selo Rio Grandense. Foi Discos Rio Grandenses. Tá? Então os artistas vinham, gravavam aqui na Casa Arclib, né, numa espécie de estúdio, com fonógrafos, e os discos eram levados para o Rio de Janeiro e lá eram prensados. Os primeiros foram prensados ainda na Alemanha e os outros foram prensados já na fábrica do Figner, no Rio de Janeiro. Tá? Bom, então o Arclib estava dando um passo à frente, digamos assim, dentro do contexto da discografia aqui, né? Porque ele estava sendo o representante da única fábrica que estava se formando no Brasil. Bom, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um panorama de Glória e Teresópolis em 1917. Isso aqui são 3 fotografias do Calegari fundidas eletronicamente, dando um panorama. Só para os que conhecem a área,
Aqui, essa área aqui é a área onde está o Colégio Cruzeiro do Sul, ali, ó. Tá? Então, se aqui é o Cruzeiro do Sul, Arnaldo Borer, é a rua, aqui deve ser a outra rua do lado, se não me engano, a Freitas de Castro, e a outra é a Sergipe, aonde os irmãos Leonetti tinham comprado uma chácara para ir morar. Então, essa chácara, também existe um postal muito raro, eu só conheço esse aí, né, da chácara Leonetti. Né? Isso aqui poderia ser, eu não tenho certeza, eu fiz uma ampliação aqui, a casa que Leonetti fez para morar. Né? Porque nesta própria chácara, que era um terreno muito grande, tinha mais de 78 metros de frente, 100 e tantos de fundo, atrás passava o arroio Cascatinha, né? Então era um lugar muito aprazível, muito interessante. Então foi aí que ele construiu a fábrica de discos e aí que ele morava. Essa fotografia é uma foto rara também, tirada, a Sergipe está passando aqui, ó. A Sergipe está passando aqui, ali está a casa do Leonetti. Ali provavelmente seja o embrião da fábrica de discos, pela estrutura. E é exatamente ali, ó, que ele depois, em 1912, ele começa a construção da fábrica de discos. Então ele morava na mesma chácara onde ele construiu a estrutura da fábrica de discos. Então olha ali, ó. Aí está a fábrica de discos, né? Uma parte da fábrica de discos. Mas eu quero convidar vocês agora para a gente fazer um corte nessa nossa apresentação. Vamos sair de Porto Alegre, vamos sair do Leonetti, vamos lá para os Estados Unidos e para a Europa. Por quê? Eu quero exatamente contextualizar com vocês o Leonetti nessa nossa cidade, né, com essa estrutura, nesse local, enfim, tudo isso. O Leonetti vai competir com essas pessoas, prestem bem atenção, que eu vou mostrar aqui, vou tentar ser rápido, porque eu, de repente, posso me passar no horário, e eu não quero isso com vocês, não quero cansar ninguém. Eu quero que vocês tenham uma ideia de como era o mercado discográfico do mundo naquela época do início do século XX. Bom, desde que Edison fez os primeiros fonógrafos, e o Edison construiu um fonógrafo, digamos assim, bastante primitivo, mas foi a primeira gravação de voz humana ou de música que nós tivemos, né? Foi no início de 1977. Né? E houve uma evolução do fonógrafo. E este aparelho que está aqui foi o aparelho mais comercializado tanto por Edison como por aqueles que compraram a patente e os direitos de comercialização dele. E este aparelho, ele gravava, na verdade, um cilindro como esse aqui, ó. Né? Então se colocava, se encaixava o cilindro ali, ó, ele gravava, olha lá, os primeiros eram manuais, depois vieram a corda, né? Ele gravava e depois ele mesmo reproduzia o som. Então era um aparelho primitivo, mas ele serviu, digamos, como a grande base da indústria fonográfica no mundo. Porque a partir daí, do invento do Edison, se formaram uma série de empresas que foram explorar, digamos assim, explorar no bom sentido, tanto a aparelhagem como a venda dos cilindros. Então vejam, nós não tínhamos